Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Você sabia que com apenas uma parcela de contribuição paga ao INSS é possível se aposentar com quase R$ 4.000 por mês? Isso é possível sim, esse é o chamado milagre da contribuição única. Então fica comigo até o final do vídeo para você ver como que isso é possível e quem que pode usufruir desse direito, tá bom? Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações aí, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Gente, esse termo milagre da contribuição única é um termo carinhoso, tá? Foi criado, não é nenhuma tese doida, nenhuma tese maluca, não. Só deram um nome para essa opção, para essa vantagem que o segurado tem, mas não é nada para iludir os segurados, não é nada inventado, nenhuma tese doida, tá bom? Pelo contrário, ela existe sim e está previsto aí na legislação previdenciária. Esse benefício, essa milagre da contribuição única, ela pode alcançar aí pessoas que ainda não se aposentaram ou por os segurados que se aposentaram, mas na vigência aí da reforma da Previdência. Nesse caso, analisando o caso específico aí, tá? Será possível pedir uma revisão. Eu vou te mostrar agora quem que pode usufruir, quem são as pessoas que se encaixam, que podem ter eventualmente esse direito de usufruir do milagre da contribuição única. Então serão para as pessoas que não têm nenhuma contribuição após julho de 94 e que já têm os 15 anos aí de carência mínima. Ou seja, pessoas que já contribuíram ali antes de julho de 1994 e já preencheram a carência mínima, 15 anos de contribuição, 15 anos mulher, 20 anos homem, tá? E posterior a essa data não tem mais nenhuma contribuição. Ou parou de trabalhar, ou não quis contribuir mais, aí fazia contribuições individuais ou facultativa e não quis continuar mais. Primeiro caso é esse tipo de segurado. Segundo caso, para as pessoas que, apesar de ter tempo de contribuição depois de julho de 94, elas podem fazer o descarte desse tempo. O importante é manter o período mínimo de contribuição, que é de 15 anos aí, para mulher, 20 para homem. Manter o tempo mínimo de contribuição ou estiver próximo ali de completar esse período mínimo até julho de 94. Esse é o principal requisito, né, para aplicar a regra da contribuição única. Teria que ter ou estar próximo ali de completar a carência mínima, o tempo mínimo de contribuição, tá bom? E quem se aposentou aí, posteriormente a 13 de novembro de 2019, que é a data um dia depois aí da reforma da Previdência, se aposentou na vigência da reforma da Previdência. Nesse caso, se você se encaixa nesses requisitos que eu te falei, você pode requerer uma revisão do benefício da sua aposentadoria. Tá? Nesse caso, então devemos levar em consideração se não houve aplicação automática dos descartes, tá bom? Então deixa eu contextualizar para facilitar para vocês aí o entendimento. Após a reforma da Previdência, né, 12 de 11 de 2019 é a data da reforma da Previdência, após 13 de novembro de 2019, o cálculo das aposentadorias mudaram. E eu vou mostrar para vocês como que ficou. O cálculo da aposentadoria após a reforma, que é pela emenda constitucional 103, é previsto ali no artigo 26, e também é importante mencionar o parágrafo 2º. O artigo 26 ele traz o seguinte para a gente, que até que lei discipline o cálculo dos benefícios, ou seja, ter uma lei específica para determinar como que será feito o cálculo, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotada como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. E o parágrafo 2º, o valor do benefício da aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 20 ou 15 anos. O que significa tudo isso, para você entender? O que esse artigo mostra para a gente? Reúne-se 100% dos salários de contribuição do segurado e ali é tirada uma média de salário, tá? Nessa média será aplicado um coeficiente mínimo, esse coeficiente mínimo é de 60%, mas 2% por ano trabalhado, tá? Então 60%.
Mulher, 15 anos, né, que é o período de contribuição mínimo. Trabalhou mais um ano? Aplica 2%. Trabalhou mais um ano? Aplica 2%. Aí vai 62, 64, 65. Aí esse coeficiente aplica na média aí do segurado, tanto para homem quanto para mulher, tá? Seguindo as regras aí. Isso é para regra permanente, tá, gente? Não estou falando aí da regra de transição, porque podem ter cálculos diferentes aí, tá bom? Aí, além dessa regra da média mais coeficiente, que eu falei agora para vocês, a reforma ela trouxe uma regra nova, que é o descarte automático aí dos menores salários, tá? E onde que está previsto isso? Mostro para vocês. Está no artigo 26 também, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103. Ele fala o seguinte, ó, parágrafo 6º. Eu deixo sempre a imagem do lado para vocês verem, tá? Poderão ser excluídos da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Vedada a utilização desse tempo excluído para qualquer finalidade. O que significa isso? Se você, que nem eu falei, o tempo mínimo é 15 ou 20 anos de contribuição, você vai se aposentar, a reforma da Previdência trouxe isso. Se houver contribuições com salários pequenos e essas contribuições reduzirem o valor do seu benefício, elas podem ser descartadas. É isso que esse texto está dizendo, tá? Desde que seja mantido ali o seu tempo mínimo de contribuição, o tempo mínimo exigido para se aposentar, tá bom? Por exemplo, para se aposentar por idade hoje, em 2021, o requisito mínimo é a idade, 65 anos homem, mais a carência aí de 20 anos. O que for excedente, você tem a opção de descartar. Já tem aí 22, 23, eu estou falando no caso homem da regra permanente, tá, gente? Tem diferença. 20 anos homem, 15 anos mulher. O que for excedente, você tem a opção de descartar, se essas descartem, ele reduzir o valor do seu benefício, tá? Esse descarte, ele tem como finalidade proporcionar um aumento no valor do seu benefício. Isso que a reforma trouxe veio beneficiar o segurado. Isso a gente tem que admitir. Eu falo isso porque muitas coisas que a reforma da Previdência de 2019 trouxe, ela aí prejudicou muito os segurados, tá bom? Uma observação importante que eu tenho que fazer é que esse período descartado ele não pode ser utilizado mais. Se você descartou ali para melhorar o seu benefício, esse descarte ele não pode ser utilizado mais. Nem para averbar em outro regime, ele não vai servir mais, tá? Você está jogando fora esse período, por isso que é importante você saber se esse descarte ele vai ser mais vantajoso para você ou não. Então, eu vou resumir para vocês o que foi dito até agora. Eu disse que para chegar no valor da aposentadoria é feita uma média, né, no qual reúne-se 100% do salário de contribuição a partir de julho de 94. Reuniu 100% do salário, chega na média. Feito a média, aplica-se aí o coeficiente mínimo 60%, mais 2% por ano de contribuição que ultrapassar os 15 anos homem, 15 anos mulheres, 20 anos homens, tá? Trabalhou um ano, mais 2%. Trabalhou mais um ano, mais 2%. E assim sucessivamente, tá? Eu disse também que é possível descartar todos os valores ali que reduzem o valor do seu benefício, desde que seja mantido o tempo mínimo exigido ali para aposentadoria, tá? Então, até aqui você entendeu como que é feito o cálculo para chegar aí no valor da aposentadoria por idade, por exemplo. E antes da reforma da Previdência de 2019, era aplicado um divisor mínimo. Veio a reforma da Previdência, né, e extinguiu esse divisor mínimo. O que esse divisor mínimo fazia? Era aplicado esse divisor mínimo para os segurados que se aposentaram até a reforma da Previdência, até 2019, até novembro de 2019, e que tinham até ou menos que 60% do tempo de contribuição a partir de julho de 94. Ou seja, a partir de julho de 94 não tinha muitas contribuições. Nesse caso ali aplicava o divisor mínimo e em muitos casos dos segurados, esse divisor mínimo quando era aplicado, ele limitava o salário de aposentadoria, né, RMI desse segurado, ao salário mínimo da época. E isso foi muito prejudicial para muitos segurados aí. Por isso aí que temos também, foi parar ali no STF um julgamento da revisão da vida toda, que estava questionando essas regras aí. Então, esse divisor mínimo, ele foi extinto aí com a reforma da Previdência, e isso é mais uma coisa boa que a reforma trouxe aí para os segurados, não é mesmo? Aí eu vou mostrar um exemplo prático para vocês e provar como que é possível melhorar o benefício desse segurado.
Já trouxe o exemplo para vocês de quem se encaixa aí nesse requisito, quem tem direito. Agora eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Vamos imaginar um homem com 64 anos, está prestes aí a completar 65 anos, possui ele 15 anos e 2 meses de contribuição antes de 94. Até março de 94, mais ou menos. Posteriormente, ele não verteu, não fez mais nenhuma contribuição. Se ele não teve salário de contribuição após julho de 94, né, não teve mais nada que eu expliquei para vocês, será feito ali um cálculo da aposentadoria dele e vai ficar limitada a aposentadoria dele a um salário mínimo somente. Por quê? Porque a partir de julho de 94 não vertou nenhuma contribuição. O mínimo vai ser o salário mínimo vigente. Agora, se esse segurado ele fizer apenas uma contribuição antes de requerer a aposentadoria, né, ele pode mudar o valor do benefício dele radicalmente. O valor dele vai mudar significativamente, tá? Mas não é qualquer contribuição que ele deve fazer. Basta fazer uma única contribuição sobre o valor do teto do regime da Previdência Social, né, do INSS. Em 2021, o valor do teto é R$ 6.433,57. Faz uma contribuição sobre o valor máximo ali do teto e isso vai mudar significativamente aí a aposentadoria desse segurado. Então vamos analisar o caso desse exemplo que eu trouxe para vocês. O PBC não tem nenhum salário de contribuição. PBC é período base de contribuição a partir de 94. Não tem nenhum salário de contribuição. Ele vai completar 65 anos e vai poder se aposentar. Aí você está perguntando, mas será que compensa continuar contribuindo para aposentar? Então vamos analisar o caso, esse exemplo prático aí. Aqui ó, uma tabelinha para vocês aqui com todas as descrições para vocês entenderem. Esse segurado ele não possui nenhuma contribuição, nenhum salário de contribuição ali no PBC, período básico de contribuição. Vai completar 65 anos, aí vai poder se aposentar. Mas será que compensa continuar contribuindo para se aposentar? A resposta é sim. Vale a pena, mas como eu disse, não é sobre qualquer valor, tem que ser sobre o teto. Basta que ele faça apenas uma contribuição, pode ser contribuinte individual ou contribuinte facultativo, depende do caso. Essa contribuição ela vai ser de 20% sobre o valor do teto máximo, é o valor que eu já falei para vocês, 6.433. Vai pagar 20% sobre o valor do teto, 6.433, que vai corresponder a uma parcela única de 1.286,71. É esse valor que o segurado vai pagar ali para melhorar o valor do benefício dele. Porque tem que ser sobre o máximo do teto. Porque o segurado ele não tem nenhuma contribuição depois de 94. Né? Então faz uma contribuição pelo teto, vai ter que ser feito a média salarial. A partir de 94, só uma contribuição sobre o teto, 6.433. Tira a média, que vai ser 6.433. Lembra que eu falei anteriormente da aplicação do coeficiente mínimo de 60%? Como ele não possui, esse segurado só tem aí o tempo mínimo de contribuição, como ele não possui contribuições posteriores, não possuía contribuições posteriores aí a julho de 94, fez só uma contribuição sobre o teto, será aplicado o coeficiente de 60% sobre o teto, que vai corresponder a um valor de R$ 3.859,80. É esse o valor da aposentadoria desse segurado, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. No exemplo prático que eu estou mostrando para vocês, antes eu falei 15 anos mulheres, 20 anos homens, eu falei da regra permanente. Aí no caso prático aqui está escrito 15 anos de tempo de contribuição, porque tem a possibilidade também de, em alguns casos, a pessoa se aposentar com 15 anos de contribuição, o homem, que é a regra de transição. Então, só uma observação, tá bom? Então, eu trouxe escrito para vocês aí, se esse segurado não contribuísse, ia se aposentar sobre um salário mínimo, 1.100, 2021 é o salário vigente, né? O teto do INSS, 6.433. Ele ia tirar a média desse, contribuindo sobre esse valor, né? 1.286,60, aplica o coeficiente, se aposenta ali por 3.859,80. Perceba, esse segurado, se ele fizer isso, ele vai se aposentar com um valor da RME 3 vezes maior do que a situação anterior, né? Por ter vertido apenas uma contribuição sobre o valor do teto. Iria se aposentar com 1.100, o mínimo, transformou isso em 3 vezes mais, tá?
Vocês entenderam mais ou menos, basicamente, como funciona essa regra? Né? É bem interessante, não é? Se esse segurado, por exemplo, continuasse contribuindo a partir de julho de 94 aí, apenas sobre um salário, ficasse ali anos contribuindo ou meses, ia se aposentar apenas por um salário também. De repente ele ia perder dinheiro, ia gastar mais na contribuição do que aplicando essa regra para ele. Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Não é qualquer segurado que vai conseguir fazer isso, tá? São casos específicos aí. Eu ressalto, tem que ter muita atenção, são casos específicos. Quero deixar isso bem claro para você que está me vendo agora, para posteriormente ali não fizer nenhuma cobrança. Mas são casos específicos, por isso que eu digo, procure um advogado especialista que entenda sobre previdenciário. Procure, faça ali uma aposentadoria programada, que a gente fala esse termo. Veja o que é possível fazer, como é possível melhorar a sua aposentadoria, se você se encaixa nessa questão, tá bom? Existem outros exemplos práticos que eu quero trazer para vocês, mas para não me alongar muito, eu vou fazendo um vídeo posterior aí. Tenho que trazer o exemplo sobre como que é a aposentadoria no caso da mulher e outros exemplos aí que muda também. Mas prometo trazer para vocês aqui, exemplificando um a um, e para ficar melhor entendimento de vocês. De modo geral, você percebeu que você preenche esses requisitos básicos que eu te passei? Procure um advogado especialista em direito previdenciário, faça uma análise, não faça nenhum pedido ainda, faça uma análise primeiro e veja se você consegue melhorar o seu benefício da aposentadoria. Tenho certeza que se você conseguir, você vai ficar muito satisfeito e isso vai determinar o resto da sua vida aí, porque você vai estar aposentado, não é mesmo? E eu vou continuar então nos vídeos posteriores aí outros exemplos. Então você que está me vendo agora, não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque assim quando eu publicar esses novos vídeos, você vai ficar sabendo, tá bom? Te agradeço por você ter ficado comigo até o final. Gostou do conteúdo? Aperte o joinha e deixe um gostei, porque isso ajuda muito no canal. Aqui nas laterais, o YouTube ele está sugerindo novos vídeos. Se for do seu interesse, escolha algum deles para você assistir, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui e até mais.